todos, estamos a sintonizar a Rádio Pernas, estamos a começar o programa Conversas de Ribatejos, hoje com um programa em direto dos estúdios da Rádio Pernas em Santarém. Estamos também com o painel habitual, Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro, para falar, se for possível ter este tempo para estas conversas de 3 assuntos que passam pela condenação da Câmara em Tribunal por obras de melhoramentos nas suas instalações há alguns anos, ainda também o chumbo destas normas que o Tribunal Constitucional fez sobre o Orçamento do Estado e ainda, depois das eleições europeias, o rescaldo que é possível tentar perceber daquilo que foi as eleições europeias e as consequências que teve nos aspectos políticos da nação portuguesa. Vamos então começar por condenação em tribunal da Câmara Municipal de Santarém. José Marcelino, não se estava à espera deste desfecho da decisão do Tribunal, ou já era previsível que isto pudesse acontecer? Bom, primeiro que tudo, bom dia ou boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pernas. Não se estava à espera, mas quando há processos em tribunal, naturalmente que uma das duas coisas pode acontecer, a absolvição ou a condenação. Neste caso foi a condenação e esperemos que seja explicada esta condenação um dia aos esclavitanos. Até porque seja explicada a condenação. Porquê? Seja explicada a condenação, porque é que este processo entra em tribunal, porque é que não é contestado, o que é que foram o que é que lhe deu origem, qual é a origem deste processo, porque de facto aquilo que se sabe, aquilo que se tem vindo a público é tão secreto quanto as obras, porque parece que esta situação começou com umas obras secretas, tão secretas que ninguém sabe onde é que elas foram feitas, ou pelo menos não se vê visivelmente a obra, e portanto este processo que tem efetivamente já há 5 anos, cerca de 5 anos, foi feito em 2009, talvez seja bom aqui lembrar que 2009 por acaso foi ano de eleições autárquicas, e portanto foi um ano em que em bom português, se estouraram milhões de euros nessas eleições e portanto pelos vistos também era necessário pagá-los. Não estou a fazer nenhuma acusação, estou só apenas a falar alto. E de facto, estas obras que foram secretas, depois tentou-se, segundo aquilo que também é dito, uma comissão arbitral para resolver um processo do pagamento destas obras. Quem estiver familiarizado com este tipo de situações saberá certamente, e quem não estiver, esperemos que fique agora um pouco a saber o que é esta comissão arbitral. Portanto, quando as coisas como esta situação não foi de facto uma situação normal, não houve concurso, foi feito, enfim, por ajuste, nem ajuste direto, foi mandado fazer as obras sem qualquer tipo de concurso, não é possível liquidar no final das obras, a Câmara não tem condições para liquidar. E, portanto, a liquidação destes valores só poderá ser feito através do Tribunal. Aqui há uns anos, e já terminou esse período, havia no Ministério das Obras Públicas uma equipa que de facto geria este tipo de situações de conflito. Depois disso ter terminado, só em tribunal é que é possível efetivamente liquidar este tipo de situações. Então, e, portanto, normalmente o que está a dizer é que foi mandado fazer obras que depois não se puderam liquidar porque... Não é possível liquidar uma obra que efetivamente não tenha concurso. Portanto, a obra não foi a concurso, portanto, não há contrato, não há nada e, portanto, não é possível liquidar. A fatura, a Câmara não pode pagar. E, portanto, só o pode pagar através de um processo tribunal. E esta comissão arbitral que e aqui o Boita Flores tanto fala, que seria portanto, um gestor da empresa, um engenheiro da empresa construtora, um representante da Câmara e um terceiro representante do Tribunal. Enfim, quer dizer, é falacioso dizer isto assim, porque se a Câmara mandou fazer as obras, se a Câmara fez as obras ou não fez e deu, enfim, o destino que quis dar a esse capital, naturalmente, se a Câmara aceitar e se
se o empresário também aceitar, enfim, aqui o Tribunal provavelmente tem um papel muito, o perito do Tribunal terá um papel muito curto, porque, de qualquer maneira, é sempre 2-1. Mesmo que vote contra, é sempre 2-1. E, portanto, só aí é que é possível, efetivamente, liquidar este tipo. Depois o Tribunal decide, até porque há aqui um processo de enriquecimento ilícito, uma vez que a Câmara, segundo aquilo que for depois aprovado, enfim, dito que a Câmara tem as obras efetuadas, não houve efetivamente uma anormalidade, que é o não ter havido o concurso, mas há enriquecimento ilícito, uma vez que há obra feita e não paga. E o Tribunal, pura e simplesmente, determina o pagamento daquilo que foi o acordado entre as partes. Mas para haver Tribunal quer dizer que já houve diferença? É um processo, pode não haver nenhum conflito. Vamos lá ver. Isto pode Porque ser... foi a Tribunal? Tem que ir a Tribunal. Porque só depois do Tribunal decidir é que é possível pagar esta dívida. Não é possível, a Câmara não pode. Mesmo que as obras tenham sido feitas sem o concurso, sem o respectivo cabimento, sem nada, como foi, porque parece que foram obras mandadas fazer de boca, portanto, disse há pouco que foram obras secretas. Podem haver obras secretas? Não, quer dizer, vamos lá ver, esta teoria das obras secretas, segundo aquilo que veio a lume, daquilo que se sabe, foi por causa da gripe A que o Ministério da Saúde terá pedido à Câmara para fazer. Mas se o Ministério da Saúde pediu à Câmara para fazer estas obras, naturalmente teria que as pagar. Até porque a saúde não é uma responsabilidade municipal. A saúde é uma responsabilidade do Ministério da Saúde. E, portanto, é falacioso, e para não dizer que isto é uma aldrabice, dizer que aquelas obras foram solicitadas pelo Ministério da Saúde e que a Câmara fez. A Câmara, se fazia essas obras, teria que receber o dinheiro, o respectivo correspondente daquilo que era a obra feita. E materialmente, está edificado ou estão obras feitas? Pois parece que ninguém sabe onde é que foram feitas as obras, ou pelo menos ainda ninguém mostrou as obras que foram feitas. E, portanto, é por isso que eu dizia no início que era importante que um dia se explicasse claramente aos slavitanos, portanto, aos munícipes deste concelho, aos pagadores desta dívida, aonde é que foi feita essa obra, qual foi o prédio que foi deitado abaixo. Parece que foi deitado abaixo um prédio que custou 96 mil, quase 100 mil euros para deitar um prédio abaixo. Deve ter sido um arranha-céus em Manhattan, com certeza. Porque, de facto, 100 mil euros para deitar um prédio abaixo, provavelmente o prédio, a sua reconstrução era menos do que 100 mil euros. Mas, portanto, há de facto aqui um conjunto de situações de tal maneira secretas que era bom que nós um dia percebêssemos. Mas já agora, para tentar explicar melhor aquela situação do pagamento daquela dívida, só é efetivamente possível pagá-la depois do Tribunal decidir, o Tribunal Administrativo, decidir que se pague essa dívida, porque não é possível pagá-la antes. E, portanto, aquela comissão arbitrária de que se fala era um expediente para resolver esta situação e podia não haver conflito nenhum. As partes chegavam a acordo, enviavam o processo para o tribunal e em tribunal o juiz decidia que os contentores, portanto neste caso as duas partes tinham chegado a acordo em receber um valor de N e esse valor N já era depois legalmente pagável. E portanto esta situação de facto é muito nebulosa. E isso não foi feito, essa situação não foi feita? Pois isso parece que não houve tempo, o Moita Flores não teve tempo de fazer essa comissão e a seguir, depois dele ir embora, alguém teve medo de fazer essa comissão arbitral, provavelmente. E, portanto, há aqui uma série de situações que são, de facto, muito nebulosas, não são nada explicáveis e ainda não foram explicadas, mas era importante que todos nós soubéssemos, efetivamente, o quê, como e porquê e para onde é que ia este dinheiro? Para onde é que ia este dinheiro? Estes milhão... É porque a empresa até pedia 1.900.000 euros. Depois o Tribunal condena menos 200 mil. E, portanto, agora este 1.800.000 é também mais os juros. E porquê é que não foi contestado? E isto era importante, porque também não pode o Sr. Presidente, o atual Presidente da Câmara, dizer ou pensar que não tem nada a ver com isto. Não, ele era vereador da Câmara. Aliás, todos os vereadores da Câmara são corresponsáveis todos aqueles que estavam que são responsáveis deste processo. Então ninguém soube. 1.900.000 euros de obra e ninguém viu as obras. Ninguém sabia que tinham sido mandados fazer obras sem concurso. É tudo de facto muito estranho este processo. Carlos Luís, se este é um processo estranho, pode ir até a processo crime ou não estamos nessa situação? Em primeiro lugar, cumprimentar aqui os meus companheiros de painel e naturalmente os ouvintes da Rádio Pernas. É evidente que eu naturalmente comungo com a maior parte das razões apresentadas
aqui para o nosso companheiro Marcelino, mas queria fazer já, antes de comentar, queria colocar aqui 2 problemas. O primeiro tem a ver com a falta de educação, falta de princípios, falta de valores, demonstrado por muitas flores à comunicação social, a dizer que o Presidente da Câmara de Santarém, que foi eleito para a maioria dos eleitores de Santarém, trata como um indivíduo que me substituiu. Quer dizer, com o seguinte, não houve nenhum indivíduo que substituiu o Sr. Dr. Moita Flores. Quem substituiu o Dr. Moita Flores, se ele foi eleito por maioria em 2005 e 2009, o Sr. Dr. Ricardo Gonçalves foi eleito. E é preciso ter respeito pelas pessoas. Em 2005 não tinha maioria. Pronto, maioria relativa. Ainda não cumprimentei os ouvintes da Rádio Pernas e peço desculpa de estar a interromper, mas de qualquer forma é só para fazer uma correção. Sim. De qualquer maneira, quer dizer, há que ter, em primeiro lugar, à partida, respeito pelas instituições e pela democracia. E aqui em Santarém não há esse indivíduo que é presidente. Há um senhor que foi eleito para a maioria dos habitantes, é nosso conterrâneo. Nós respeitámos o Dr. Moita Flores, ele quis fazer respeitar, mas vezes até nem se colocou de modo a ficar respeitado, mas não ouvi ninguém a tratá-lo mal na sua qualidade de Presidente da Câmara. É bom que ele se coloque no local certo e no sítio certo, porque tem obrigações, por razões de identidade e por situações e pela sua atividade profissional, ter uma capacidade de educação que não demonstrou aqui. Tem que tratar todos os habitantes, em particular aquele que nos representa, que é o Sr. Dr. Ricardo Gonçalves. Posto isto, queria pôr o seguinte. E voltando atrás a 2009, e como já disse aqui o Marcelino, o que está em causa é o seguinte. A Câmara de Santarém tem 1.125 empregados. Tem os empregados da Câmara, independentemente de serem empregados, têm que cumprir as normas. Segundo ponto. Havia 57 elementos na Assembleia Municipal e 9 vereadores na Câmara. Por conseguinte, o que eu posso verificar é que nenhum destes elementos que ganharam dinheiro ao município, que foram eleitos para mandar, cumpriram rigorosamente as suas funções, porque uma obra desta envergadura e os investimentos desta envergadura, toda a gente notou que havia ali qualquer coisa. Não perguntarem, não contestarem, pelo menos que eu tenha conhecimento. Se eram secretas, se calhar não notaram, não é? Não sei se. Eu não sei, mas eu não percebo como é que há obras secretas. Aliás, já confio no Marcelino. Depois, só para concluir, é o seguinte: em primeiro lugar, e segundo as notícias bem ao lume, é que a Câmara de Santarém foi condenada no tribunal porque, entretanto, não apresentaram e não impugnaram. A Câmara foi condenada e o próprio Tribunal, não tendo impugnação nenhuma, ainda reduziu a dívida a cerca de 40 mil contos de moeda antiga. Assim, são estas situações altamente gravosas que são de responsabilidade de quem tinha assento na Assembleia Municipal, quem tem assento na Câmara Municipal de Santarém e os funcionários que tratam destes elementos, que passam os cheques e que não têm as coisas cabimentadas. Isto é todo um processo e um drama que se vem aqui a desenrolar, que aprofundado e com esta gravidade, conforme também já disse o Marcelino, há coisas altamente que não é impensável terem acontecido. Então, e nesse caso, mereceria ter acontecido a Comissão Arbitral? Ou não? Repara uma coisa, eu não sei, nem quero estar a saber se fizeram ou não fizeram a Comissão Arbitral. O assunto não me interessa. O que me interessa à partida é como é que são gastos, como é que são pagos, como é que são gastos e são pagos com uma Assembleia Municipal que tem como primeira finalidade é acompanhar e fiscalizar todo o processo municipal. São os próprios funcionários municipais que têm que tratar os documentos com todo o rigor e dar-lhe o devido cabimento, e por outro lado ninguém sabe nada disto. Mas também, já agora, é bom de contraponto, o Presidente Ricardo Gonçalves diz que foi um processo que não tinha tido conhecimento para fazer. Uma coisa. O Dr. Ricardo Gonçalves é membro da Assembleia Municipal, foi Presidente da Junta de Freguesia, era vereador, ganhava dinheiro da Câmara, estava lá dentro. Ele e os outros lá estavam. Não é só quem estava no poder, é os outros também. O que é que lá estão a fazer? É isso que eu pergunto. É isso. O que é que lá estavam a fazer? Se eu fosse vereador e visse alguém andar a mexer no papel e não tivesse ido à Câmara, comigo, jamais. Não podia ser.
Rui. Bom, bom dia, agora cumprimentar os ouvintes da Rádio Pernos devidamente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que estiverem a ouvir este programa, sendo certo que hoje estamos em direto. Sim. E, portanto, Um caso complexo este. Adequa-se o bom dia. Bom, em primeiro lugar, num sistema democrático não há obras secretas. Quer dizer, essa coisa das obras secretas a mim deixa-me sempre um bocado... Fico um bocado espantado com esta coisa das obras Que o secretas. Ministério da Saúde pediu para se fazer. Mas se pediu, quer dizer, não pediu por boca também. Deve ter havido um ofício enviado à Câmara, quer dizer, não deve ter sido o Ministro da Saúde que pediu ao então Presidente de Câmara oralmente para ele fazer aquelas obras. Quer dizer, isso não existe. Isso não existe. Claro. E, portanto, esta coisa das obras secretas, enfim, não consigo perceber, confesso, não consigo entender a questão das obras secretas. Por outro lado, a ter havido obras, obviamente tem que haver, digamos que a relação entre a Câmara e os intervenientes. Eu julgo que esta condenação, independentemente do passado e das questões relacionadas quer com o Moita Flores, quer com os vereadores, quer com quem lá estava, e portanto não vou entrar por aí porque, enfim, provavelmente o programa não chegaria e tínhamos muito que falar sobre essa matéria. Interessa agora chamar a atenção para o problema que é a Câmara tem mais 1.800.000 euros de dívida para pagar, de obras que aparentemente não tiveram nada a ver com o desenvolvimento do Conselho e, digamos que a vantagem para os municípios. E, portanto, há aqui uma pesada herança que se vem acumulando ao longo dos tempos e nós sabemos onde é que ela vem. É claro que isto faz-me lembrar, por exemplo, no primeiro mandato de Moita Flores, quando não tinha maioria, é preciso lembrar que não tinha maioria, a composição da Câmara era 4-4-1, e portanto havia 4 eleitos do PSD, 4 eleitos do PS e 1 eleito então pela CDU. Nessa altura foi decidido cancelar-se as obras do Complexo Esportivo Ladislau Teles Botas, indenizando um empreiteiro, e esse valor de indenização era quase, digamos que semelhante ao valor que a Câmara tinha que pagar do seu próprio bolso, não descontando a parte para participar, para fazer as obras. Foi a sessão de Câmara, foi tudo à sessão de Câmara. Podemos considerar que foi um mau projeto, foi uma má atitude, foi uma má decisão. Certo, eu não estou a comparar, eu não estou a comparar o procedimento, como disse, o procedimento é altamente condenável e eu nem consigo concebê-lo, digamos que desta forma, mas pronto, admito que eu não conheço o processo. E, portanto, como ninguém conhece... Pois ele é secreto. Exatamente. Não queria estar aqui a dissertar sobre uma coisa que não conheço. Assim, pelos dados que temos todos, que é estranho quer dizer que é estranho mas, em resumo, para além da estranheza, há mais um valor a acrescentar à já endividada Câmara de Santarém. E, portanto, nós hoje, eu acho que Que já agora é bom do contraponto também, que ainda está em trânsito em julgado, pode ainda não ser condenado à Câmara. Sim, mas portanto, nós estamos a falar de uma decisão do Tribunal. Obviamente, é difícil obviamente que dificilmente aqui não haverá, até porque houve uma série de passos que já aconteceram, portanto, a questão da contestação, todas essas matérias, mas eu queria só chamar a atenção. Quando se diz que toda a gente é culpada, depois acaba por ninguém ter culpa. E de facto tem que haver aqui, algumas pessoas têm mais culpa que outras, quer dizer, de certeza absoluta. Obviamente que se os vereadores que estavam na Câmara não tinham conhecimento destas obras, dificilmente lhe pode ser imputada a culpa, a não ser eventualmente alguma omissão por não querer saber do que é que se ia passando. Desculpa, os vereadores estão lá na Câmara para ir lá à segunda-feira, às 5 da tarde. Não. Os vereadores estão lá a tempo inteiro. Nomeadamente, não estão todos a tempo inteiro. Atenção. Têm a obrigação de acompanhar. Por acaso, em 2009, salvo erro, havia 6 ou 7 vereadores a tempo inteiro. Então e a Assembleia Municipal é para quê? Espera, deixa-me lá. E os empregados? Certo. Tem toda a razão. Com os empregados, como é que quantificam o valor? Como é que sai o valor? Alguém ensinou isto? Como é que é? Supostamente, nós estamos a falar os cheques ninguém passou. Pois, exatamente. Não passou que está agora autorizou as obras. Pois, foram autorizadas verbalmente. Por isso é que eu pedi, a sessão política para estes casos é suficiente ou há mais do que isso? Não, isto tem que ser, tem que haver, é o erário público que tem que pagar. Tem que haver agora aqui este processo, da forma como está, tem que ser entregue ao Ministério Público. O Ministério Público tem que levar isto até às últimas consequências. Não pode, este processo não pode ficar agora só
porque se diz que foram obras que foram mandadas fazer, por acaso, parece que agora quem mandou fazer foi o arquiteto que vieram aqui buscar, a Polícia Judiciária veio cá buscar e levou o computador e fechou a Câmara um dia inteiro, enfim, pronto. Provavelmente foi esse. Agora, efetivamente, estas obras, se foram feitas, porque eu tenho dúvidas que estas obras foram feitas, muito honestamente, elas eram secretas, as primeiras 333 mil euros de obras ao que era. E depois os outros milhão e não sei quanto de obras, que ninguém sabe onde é que foram feitas. Mas fisicamente pode ser... Fisicamente parece que ninguém é capaz de identificar o sítio onde elas foram feitas. Eu ainda não consegui perceber nem até qual é o prédio que foi deitado abaixo. E que também custou 100 mil euros. O número 8, o 20... Pois, o número 8 e o número 20, só que entretanto identificar. A CDU já propôs ao Sr. Presidente da Câmara que faça uma visita aos locais, uma excursão, deste caso, tem que ser uma excursão, aos locais das obras, para se identificarem quais foram as obras que foram feitas, onde é que estão, onde é que foram feitas, se é que foram feitas. Eu já há um bocadinho disse e volto a repetir, isto foi feito em 2009, no momento das eleições autárquicas, onde se destruiu nesta cidade uns largos milhões de euros. E eu gostava também de perceber porque é que uma empresa de Vila Nova de Gaia, que nunca tinha feito nenhuma obra em Santarém, veio fazer estas obras. Gostava de perceber, quer dizer, e vinha fazer 300 mil euros de obras, uma empresa desloca-se de Vila Nova de Gaia para Santarém para vir fazer umas obras secretas, sem concurso, sem nada. É tudo muito estranho. E portanto o Ministério Público tem que tomar conta disto. E se houver alguém para ir dentro, que não seja só o senhor arquiteto que foi, é que os outros também têm que ir para lá, porque as pessoas que pagam os impostos estão fartos desta cambada que nos anda a roubar. E portanto é bom, eu não cheguei a dizer, não. É bom que isto acabe de uma vez por todas e quem foi o culpado destas situações tenha que pagar por isso. Tenha que ser responsabilizado criminalmente e financeiramente. Porque, de facto, isto não pode continuar a ser assim. Eu não posso mandar fazer obras verbalmente no valor de 1.800.000 euros porque me apetece mandar fazer. Não, isto não é de apetecer-nos mandar fazer. Há regras para cumprir que não foram cumpridas. Aparentemente não foram feitas as obras, ou nem sequer. Eu não sei se foram feitas, parece que ninguém sabe. Não, mas o que é facto é que... Eu acho que este processo é excessivamente nebuloso, mas há duas conclusões que se tem que tirar. Em primeiro lugar, a Câmara fica mais pobre. Os municípios, todos nós, contribuintes, vemos sair dinheiro, mais uma vez, do nosso bolso. E ainda por cima, quando se faz uma escola, um campo de futebol, ou até mesmo uma rotunda, ou que seja o que for, vê-se a coisa para ser limpa, vê-se a obra feita. Quer dizer, agora neste caso aqui... A sessão política aí é pouco? Ou... Não, mas não houve sanção política, não é uma coisa. Não é uma coisa. Aqui a questão, eu era isso que eu queria há bocado cortar o meu raciocínio, é isso que eu estava a dizer, quando toda a gente tem culpa, pois ninguém tem, mas há aqui uma questão essencial que é esta. É de facto, o Carlos Rodrigues tem razão quando diz que os eleitos na Câmara e na Assembleia Municipal e os presidentes de junta têm mais responsabilidade porque são eles que estão, enfim, a representar os eleitores na fiscalização e no acompanhamento da atividade política. Mas isto aconteceu em 2009, não é? Vem a lume agora, mas aconteceu em 2009. A questão que se põe é que muitas vezes num sistema democrático a sanção que poderia acontecer, e estamos aqui, nem vamos falar nem em questões administrativas, nem em questões criminais. A sanção que poderia acontecer acaba por não acontecer. Isto é, o povo, nós todos, enquanto cidadãos, temos responsabilidades, muitas vezes também por não nos envolvermos e eventualmente até não penalizarmos. Muitas vezes omitimos a nossa participação com a abstenção, não indo lá, e não sancionamos ninguém. Porque ao não ir lá acabamos por dar cobertura e não acabamos por fazer essa sanção que era a sanção política e a sanção do voto. E o que nós sabemos é que isso acaba por também não acontecer. E nós hoje vivemos numa sociedade... Exato, por isso depois admiramos-nos de às vezes não haver dinheiro. Porque com estas coisas, a questão que se põe é esta. Nós vivemos numa sociedade onde a mediatização tem um peso muito elevado. De tal forma elevado que normalmente os candidatos às câmaras que têm mais visibilidade na televisão acabam por ganhar. E não só, parece que agora não é só. Já pode ser para outras eleições. Exatamente. Mas para as eleições autárquicas, então, a gente sabe o que é que isto é. Se vamos ver, Seara ganhou em Sintra, Santana Lopes ganhou na Figueira da Foz, depois, enfim,
Moita Flores ganhou em Santarém, enfim, todas essas coisas. Aliás, ganhou em Santarém com uma percentagem mínima na altura, e o que é certo é que ganhou. E depois veio a ganhar mais tarde de uma forma retumbante. O certo é que a população, os nossos ouvintes, os nossos eleitores, quanto mais esclarecidos forem, quanto mais souberem daquilo que se passa, quanto mais exercerem a sua cidadania, mais facilmente podem sancionar e, digamos que, chamar a atenção e não permitir que este tipo de coisas aconteçam. De facto, o Zé Marcelino tem razão, quando agora se fala nas eleições internas do Partido Socialista, também parece que a mediatização também conta. Já lá vamos. Mas considerando que já vamos adiantados na hora, vamos passar a esse tema. O que é que queres introduzir? Pode ser, como sabem, os nossos ouvintes julgo que sabem. Os caldos das eleições europeias, há quem ganhe e que tem a liderança. Sim, vamos lá ver. Quem ganhou nas eleições. As eleições europeias, em primeiro lugar, são eleições completamente atípicas na generalidade dos países. São eleições em que normalmente os pequenos partidos têm mais votos, há uma dispersão grande pelos pequenos partidos. E só para recordar os nossos ouvintes, em 2009, José Sócrates perde, portanto, o Partido Socialista, e com José Sócrates enquanto líder, perde as eleições europeias e mais tarde vem a ganhar as eleições legislativas, não muitos meses depois. E, portanto, esta questão de fazer leituras nacionais sobre as eleições europeias tem muito que se diga. No entanto, uma coisa é certa nestas eleições europeias. A coligação que está a governar teve uma estrondosa derrota. Quer dizer, os dois partidos juntos nunca tinham tido uma votação tão baixa. E, portanto, isso é uma demonstração clara de quem foi votar, apesar da abstenção ter sido elevadíssima, quem foi votar demonstrou claramente que não estava satisfeito e, portanto, que aqueles representantes da coligação não lhe serviam, e isso, na minha opinião, é bom, porque a Europa precisa de gente de outra índole, com uma visão diferente da Europa, mais solidária, em que as questões do desemprego, as questões da ecologia, as questões relacionadas com a sustentabilidade estejam presentes no Parlamento Europeu. Agora, internamente, retiraram-se ilações completamente, na minha opinião, absurdas. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu sou, e queria fazer esta primeira lembrança aqui aos nossos ouvintes, e portanto esta declaração de interesses, como agora está na moda dizer-se, eu sou apoiante de António José Seguro. Sou apoiante desde a primeira hora, portanto não é nada que tenha mudado. Segundo aqui no Jornal Público 2, já está tudo a mudar, as distritais. Pois, mas isso é. Infelizmente, nós temos, mais uma vez, infelizmente, nós temos uma tendência normal que é as pessoas, quando cheira alguma coisa, vão atrás. Exatamente. Eu não alinho nessa. Estamos na altura dos Santos Populares. Não alinho nessa matéria. Reconheço que o trabalho de António José Seguro foi um trabalho difícil e talvez até um pouco incompreendido. Estar na oposição após um governo de 6 anos e qualquer coisa, quase 7 anos, de José Sócrates, numa situação em que há intervenção da Troika e onde as coisas são muito complicadas, em que o partido também é recebido de uma forma complicada, não é fácil. É óbvio que nós não podemos avaliar como é que seria o PS se tivesse António Costa à frente nestes 6 anos, porque ele não esteve lá e, portanto, é muito difícil. Sendo certo que eu julgo que é um erro para o Partido Socialista, é um erro para o Partido Socialista ter aberto nesta altura do campeonato essa luta interna. E é um erro porque nós acabamos por mostrar na opinião pública alguma debilidade para quem quer vir a ser governo. E, portanto, eu julgo que Mas também esse argumento, apanhou de surpresa este argumento de contra José Seguro, de não ter uma vitória que expressasse a versão política do interesse do eleitorado? Não, a ver, eu julgo que a vitória é inequívoca. Agora, também julgo que não é uma vitória satisfatória. É preciso dizer-se que um partido que quer ser poder, na minha opinião, não pode comemorar como sendo uma vitória histórica. Aquilo que aconteceu, na minha opinião, foi uma derrota histórica da direita. Isso sim, aconteceu. Agora, a vitória histórica, sinceramente, eu acho que com uma abstenção tão elevada, ninguém pode estar satisfeito e dizer que teve uma vitória histórica. E o PS devia corporizar. Como é que é uma vitória histórica se o Partido Socialista,
Ganhou por Não, mas eu estou a dizer que não foi uma vitória histórica. Ganhou, e a derrota histórica. A derrota da direita, como está a dizer, do PSD e do CDS, foi uma derrota grande. Foi, claramente. Porque é que hoje, se fossem essas eleições hoje, o PSD e o PS só têm um ponto de diferença. Eu comecei por dizer, na minha intervenção, Carlos Rodrigues, eu comecei por dizer que José Sócrates, em 2009, nas eleições europeias, perdeu as eleições europeias e, passado 4 ou 5 meses, ganhou as eleições legislativas. E por isso é que eu disse que fazer leituras nacionais nas eleições europeias não é correto, e as eleições europeias em geral são bastante atípicas. Foi a minha primeira intervenção, portanto. Ainda assim, a liderança é posta em causa. Não? Ainda assim, a liderança é posta em causa, na minha opinião, de uma forma completamente absurda, na medida em que não houve derrotas. E ultrapassando um documento eleito, feito com os votos da maioria do PS, ou da democracia, dos democratas do PS, ultrapassando todos os princípios e os valores do Exato, e portanto eu acho que é completamente inadmissível. Se quiser acrescentar esses valores, por isso é que as outras coisas à volta disto. É completamente inadmissível, até porque tinha havido um acordo no último Congresso. Antes do último Congresso, houve um acordo entre o António José Seguro e o António Costa. António Costa foi o número 1 da lista de António José Seguro. Houve um acordo que, digamos que houve uma repartição de lugares nos órgãos nacionais, entre os afetos a um lado e os afetos a outro. Portanto, tinha havido tudo aquilo que é possível consensualizar dentro dos partidos, e é estranho, no mínimo, que agora, a pouco tempo de um ato eleitoral, porque nós vamos ter eleições no próximo ano, se não for antes, em condições normais, tudo leva a crer que teremos eleições no próximo ano, é estranho que isto venha a acontecer. Eu admito que haja aqui, enfim, alguma vontade de chegar ao poder, mas também me parece que esta disputa interna só favorece, uma vez mais, a coligação de direita. Aliás, esses dados que o Carlos Rodrigues aqui apresentou não são nem mais nem menos que já o reflexo desta disputa interna. José Marcelino, isto é uma visão, ou melhor, outra visão desta. Eu gostaria primeiro portanto, me preocupar. Aquilo que parece mais preocupante nestas eleições europeias, é verdade que são eleições normalmente atípicas, mas é o valor daqueles que não encontraram no espectro político razão para votar em nenhum. Estamos a falar em 75% da população votante, porque para além dos não votantes, houve quase 8% de votos brancos e nulos, o que quer dizer que também estes 8% da população não se reviu em nenhum dos candidatos, em nenhuma das candidaturas e em nenhum dos projetos para a União Europeia. E isto é de facto muito preocupante. Nós passamos, depois de 40 anos, termos atingido a possibilidade de termos deixado para trás, digamos, toda aquela impossibilidade de poder escolher. Estamos neste momento, naquela altura, antes do 25 de Abril, também havia eleições para cerca de 20% da população. E, portanto, agora, nós que podemos votar todos, estamos a utilizar mal esta vitória que foi a possibilidade de sermos livres e podermos decidir de nós todos. Provavelmente também é uma situação contra aquilo que a Europa nos tem feito também. É provável, há muitas leituras também dessas partes. Mas já agora eu também quero fazer aqui a minha declaração de interesses, até porque não sou nem apoiante do Seguro, nem apoiante do Costa. Mas como sou independente, provavelmente posso votar nas primárias. Vamos lá ver se eu consigo. Esse regulamento ainda está para sair, não é? Se esse regulamento conseguir ser feito e chegar a acontecer, parece que podemos, à americana, então podemos fazer aqui uma festa americana. Portanto, não, neste caso tenho que me decidir, tenho que depois que me decidir por aquilo que forem as propostas de cada um dos candidatos. Mas parece-me de facto que este processo do Partido Socialista, que o Partido Socialista tem vindo a tomar nesta guerra interna, seguramente não é bom para o Partido Socialista. Será bom, e tem vindo a ser, e provam estas sondagens desta semana, embora o PSD tivesse descido na votação e o CDS também tenha descido. Portanto, é bom que se tenha noção, não é? Agora cantar vitória, não subiu 1,4%.
Não estou a perceber. Sim, a CDU, só tem que ver, subiu 1,4%. Agora, aparece de facto aí nessa sondagem um partido, o MPT, com cerca de 5%, mas que tem a ver com este balão que foi agora cheio e que nós não sabemos se poderá vir a acontecer ou não. Mas de facto, não foi só o Partido Socialista que desceu, foi o Partido Socialista que desceu, foi o PSD que desceu e foi o CDS que desceram, pelo menos na sondagem do Expresso foi aquela que eu assisti. E a única força que acabou por subir foi a CDU e o Bloco de Esquerda, penso eu. E portanto, para além destes, do MPT e dos outros partidos pequenos. Mas as sondagens são aquilo. As possibilidades do Costa, não? É provável. Agora, eu reconheço que, como aqui distante destas duas figuras, eu reconheço uma coisa. Aliás, já o aqui disse, o António José Seguro pode ser um excelente, podia vir a dar um excelente primeiro-ministro, pode ser uma cabeça muito pensante, mas tem uma dificuldade tremenda de chegar às pessoas. Portanto, a forma como o simples facto, eu de facto, mas provavelmente pode ser uma deficiência minha, tenho muita dificuldade em perceber uma pessoa que não é capaz de nos encarar olhos nos olhos. E se nós verificarmos, quando ele está a falar na televisão, constantemente ele anda com a cabeça de um lado para o outro para que todos os jornalistas o vejam e de facto esta forma, este traço de personalidade não agrada. Algumas pessoas escolhem muito olhos nos olhos e têm mentido. Não agrada, também mentem claramente. E feito coisas aí por esse país fora, vários judeus. Mas ele de facto também se treina. Mas ele treina mal esta matéria. E portanto, mas eu confesso que não sou apoiante nem de um nem do outro, mas reconheço que mediaticamente, e isto também infelizmente conta muito, aliás, veja-se o Marino Pinto, que acaba por ser eleito e não só, elege dois elementos para o Parlamento Europeu, exatamente pelo mediatismo da pessoa, não quer dizer, porque de facto, enfim, se nós formos ver o sumo daquilo que ele propõe, é rigorosamente zero, não é? Sim, mas também agora pode ser esse efeito mediático, sim, normalmente acontece de tempos a tempos, que pode estar a influenciar. Pois, nós também já tivemos o PRD e depois vimos o que aconteceu. Carlos Rodrigues, tinha aí a sondagem. Aqui um pequeno comentário e agarrava nas afirmações do Marcelino, sim, de que o partido vencedor nas últimas eleições europeias foi a abstenção, branco e nulo, com 73%, e houve em sítios, alguns concelhos, chegou aos 77%. Perante estes resultados, dá a impressão que os partidos não aprendem nada, nem querem tirar nenhuma conclusão, ninguém quer entender nada. E, muito menos, atuar quanto aos interesses instalados dentro dos próprios partidos, nomeadamente os partidos do arco do governo. Esta é uma enorme força de bloqueio que os mecanismos cada vez maiores da profissionalização política a partir dos Jotas têm a reproduzir e a ampliar dentro do PS e do PSD. Está-se a ver agora com essas alterações de um lado e para o outro. Escolher um ganhador nas eleições que sirva os interesses locais e nacionais é muito menos importante do que sobreviver de alguns e das suas castas e dos seus grupos. O PS e o CDS caiu para 1/3 entre as legislativas de 2011 e as europeias. Os dois partidos tiveram acima de 2,8 milhões de votos em 2011, enquanto agora ficaram pouco mais de 900 mil. O PS de Sócrates, em 2011, teve mais de 1,5 milhões de votos. O PS de Ciso de Seguro teve pouco mais de 1 milhão. Desculpa lá, mas esse 2011 é o quê? As eleições legislativas. Lá estamos nós a comparar o incomparável. Não compare votações para as eleições legislativas com eleições para as europeias. São coisas incomparáveis. Compare eleições europeias com eleições europeias. E compare legislativas com eleições legislativas. Eu digo por aí é que estou a fazer esses números. A capacidade de mobilização da oposição para votar contra o governo foi uma desgraça. É isso que eu quero dizer. É que se as pessoas foram lá votar, os problemas graves que referi anteriormente... Você sabe qual é que foi a taxa de abstenção aqui em Santarém nas últimas eleições autárquicas? 50 e tal %. Pronto, é só para vermos a capacidade... Por isso é que eu estou preocupado e estou a falar. Essa é que é essa. Até o principal vencedor da noite... Por isso depois é que há obras secretas. Até o principal vencedor da noite das eleições europeias foi a CDU, teve menos votos em 2014 do que em 2011. É isso que eu estou a referir. Os problemas são diferentes. Mas
andaram durante meses seguidos, com um bloqueio ao governo, uma contestação em todo lado, e não foram capazes de mobilizar as pessoas. É isso que têm que analisar. Mas o problema do PS não é o da liderança. O problema do PS é a falta de memória. José Sócrates jogou irresponsavelmente os destinos do país em 2009, ignorando a crise financeira e institucional, pensando apenas nas eleições legislativas, que considerou e conduziu a um déficit de 10%. Mas esse é um problema de falta de memória do PS ou é um problema de falta de memória dos eleitores? Ou é um problema de falta de memória dos eleitores? Não, é também de pôr os problemas. Porque os eleitores dizem assim, têm falta de memória. Por isso é que não responderam. Mas já agora deixe-me só interrompê-lo e dizer uma coisa. Nessa falta de memória toda, o Durão Barroso, que na altura, e a Comissão Europeia, que fizeram, nem portanto, mais. quase que forçaram os nem governos, mais. Sim, os governos europeus, desculpa, os governos europeus a fazer investimento, a salvar a banca, a fazer uma série de situações, a injetar milhões e milhões nesta situação, agora também fogem, também se esqueceram. Só alguém sem memória pode esquecer estas realidades dolorosas para aceitarem que tudo que hoje os portugueses sofrem é de exclusiva responsabilidade do governo PSD e CDS. É bom que tenham isto em conta. Não deixe de colocar o facto de, enquanto milhares de portugueses perderam as suas casas, o seu emprego, as suas pensões reduzidas para metade, José Sócrates ainda se torna comentador político da televisão pública, fazendo a reabilitação política. Carlos, desculpa lá, mas eu não posso deixar passar essa. Você repara, o universo, o espectro da televisão está cheio de comentadores do seu partido. Olha, eu vou-lhe só dizer, temos um senhor chamado Marcelo Rebelo de Sousa. Sabe qual é que é o partido que ele foi líder? Sabe, não sabe? Temos um outro chamado Marques Mendes. Sabe de quem é que ele foi? Só para lhe dar 2 exemplos. E depois podíamos falar de Manuela Ferreira Leite, de um conjunto significativo. Dois terços de opinadores à direita. E, portanto, nós temos muito mais opinadores à direita em prime time, em horário nobre. E agora, pelo facto do ex-primeiro-ministro, que também foi líder do PS, estar na televisão, o que eu acho mal não é ele estar na televisão. O que eu acho mal é estarem menos do PS e mais do PSD, porque o discurso é sempre o mesmo. Aliás, esta situação do seguro tem muito a ver com o facto de, nestes últimos 3 anos, quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer até Marques Mendes, este talvez menos, mas terem andado a cantar um refrão que interessa precisamente ao PSD e até ao CDS, que é o refrão que o seguro, ele é um líder, que ele não consegue, e não houve ninguém, porque se nós tivéssemos, aliás, uma das coisas que eventualmente, a única coisa positiva que eu vejo nesta disputa de liderança entre o PS, no PS, entre António Costa e António José Seguro, sabe qual é? É que apareceram na televisão um conjunto significativo de personalidades do Partido Socialista que nos últimos tempos nem sequer eram convidados. Portanto, essa é a única vantagem que eu vejo. Porque de facto, o espectro televisivo está claramente manipulado pela governação de centro-direita. E isso contra factos não há argumentos. Ouça, programas como este que nós temos aqui na Rádio Pernas, na televisão, digam lá quantos é que há. Não há. Aliás, mesmo alguns que há uma força que nunca lá está. O senhor citou aí 2 ilustres comentadores do meu partido, mas não lhe pode atribuir já agora deixe-me só acrescentar mais um. O Moraes Charmente também. Desculpa lá, não pode de maneira nenhuma colocar responsabilidades em termos da gestão do país, quer ao Marcelo Rebelo de Sousa, quer ao Marcos Mendes, no sentido em que o Partido Socialista, mas o Marcos Mendes nunca foi membro do governo? Deixe-me só terminar. Por isso é que eu estou a dizer. Foi membro do governo ou não foi? Foi membro de muitos governos. Pronto, ótimo. Então. Agora, não lhe pode atribuir aos dois a importância negativa e retrógrado para o nosso país que o Partido Socialista... Isso é a sua leitura, não é a minha. Atenção. O Partido conduziu o partido em 2009. Ainda agora e além do mais, ele agora, ainda por cima, é a nossa televisão pública onde ele está, naturalmente, a ganhar algum dinheiro, está a trabalhar... Não, atenção, relativamente a essa matéria, também isto não é verdade. A nossa televisão pública está-lhe a dar um canal está-lhe a dar um canal para ele se reabilitar. Parece ele que não tem culpa nenhuma da situação que estamos a passar. Mas as pessoas são ignorantes, as pessoas não... Não são, não. Bom. Portanto, não votaram. Se não são ignorantes, não votaram. Mas agora, sobre o antigo Primeiro-Ministro Sócrates na RTP1, em termos mediáticos, o que os jornalistas acabaram por dizer é que tinha sido um bom furo jornalístico ter aquele comentador num canal televisivo. E isso é para os senhores lá da Rádio e Televisão
televisão portuguesa tem que apresentar audiências, naturalmente que aquilo é um bom pacote de audiências, e o problema que está em causa é um bom pacote de audiências, não tem mais nada a ver com isso. Só Então, tem a ver. você acha que num sistema democrático em que nós vivemos, em que supostamente, digamos que nós vivemos num sistema democrático, uma pessoa, pelo facto de ter sido primeiro-ministro, não pode ter voz na televisão? Pode e deve. Bom, pronto, ok. Agora, pode e deve. Agora António Costa ficou também sem memória e não se lembra dos compromissos para com a maior cidade do país. Esqueceu-se dos compromissos. E teve azar, ou não foi capaz de controlar, e que os apoios recebidos de imediato vieram sobretudo do séquito de José Sócrates. Escute, já lá vamos. E veja-se o caso da senhora vereadora da Câmara Municipal de Santarém e deputada na Assembleia da República, que abandonou de imediato o secretariado para ir logo correr para o outro lado, a ver se não perde o comboio. Não sei se ela foi a correr ou não, mas que abandonou o secretariado. Abandonou o secretariado. Deve ter servido de ordens. Mas isso também já é pressupor que o António Costa está ganhador. Não, porque o António Costa não depende apenas do seu capital político e das suas convicções. Está condicionado por alguém que ele não controla minimamente. Atenção. Vamos lá ver se a gente... E esse alguém? Já lá vamos. Talvez mais do que a liderança é a falta de coragem de aceitar o passado, que continua a dividir o PS e a separá-lo da maioria absoluta. E aqui é que está o problema. Se Costa e Seguro não têm memória, os portugueses têm. É a razão de não irem votar. Mas governar bem só se governa com maioria absoluta, é isso? Escuta lá uma coisa. Nós temos um momentinho. Carlos, deixa-me concluir o raciocínio. Você tem dito que esta coligação tem feito um trabalho ainda, enfim, já lá vamos. Com alguns problemas, mas é uma coligação. Portanto, os magros resultados socialistas pouco ou nada têm a ver com o sistema eleitoral. Tem antes a ver com a incapacidade do PS. Mas magros Carlos, desculpa lá, magros resultados eleitorais. Você já viu quanto é que o PSOE teve em Espanha? Com um governo do Rajoy, com montes de problemas, o PSOE perdeu, teve 23%. Como é que pode-se dizer que em Portugal... Não, mas alteração da linha também eu quero que o Montejo seja mais, tenha investimentos e permite a sua utilização. Você sabe o que é que eu queria? Era que o Partido Socialista fosse um partido socialista e começasse a governar também à esquerda. Era para depois nós não termos sempre partidos de direita, mesmo quando eles são de esquerda. Governos de direita quando são de esquerda. Acabe lá, bom, mas eu vou ter que sair um bocadinho mais cedo, tenho que deslocar até à Feira Nacional da Agricultura, onde vou acompanhar a visita do António José Seguro à feira, mas de qualquer forma quero dizer ao Carlos Rodrigues que isso merece um programa. Os maus resultados socialistas pouco ou nada têm a ver com o sistema eleitoral. Têm antes a ver com a incapacidade, repito, do PS em se apresentar como uma alternativa credível e robusta face à direita, com falta de vontade de, com riscos, e dar muros na mesa para procurar e infletir a política europeia, que é o que estava em causa nas eleições. Claro. Com este andar, o PS ainda se arrisca a perder em 2015 e a ter mais uma vitória, ou a ter uma vitória de Pirro. E hoje, como eu disse há bocado, a situação das eleições que passam agora, o Partido Socialista estava a 2 pontos do PS. António, só uma pergunta e também para os dois, e que também já se começa a comentar publicamente. O facto de António Costa poder ser um candidato mais forte à liderança do PS coloca mais problemas para a direita? Eu acho que sim, efetivamente, nem a minha opinião, penso que não é só mas isso a minha. É no imaginário, isso é no imaginário de alguns dirigentes e de alguns clubes que não é tanto só, do PS não como é do só, PSD existem. Não é só. É no imaginário. O candidato António Costa a candidatar-se pelo PS ou o António José Seguro a candidato pelo PS, eu julgo que em termos de votação final há uma clara vantagem para o António Costa. É um homem que tem outro... É um sinal de esperança, as pessoas querem ter... É porque depois as pessoas esquecem-se, têm de facto, como o engenheiro Carlos Rodrigues diz, má memória. E portanto os portugueses têm má memória. E a má memória que os portugueses têm não são os portugueses que têm má memória. Quem tem má memória são os dirigentes. São os portugueses também têm má memória. Tanto tem má memória. Os portugueses, durante 40 anos, demonstraram que sabem votar. Tem de tal maneira má memória que, por umas vezes, mudam de posição entre o PSD e o CDS e outra entre o PS. Não, é que eles só têm memória. Quando levam porrada do PSD, votam no PS. Quando levam porrada do PS, votam no PSD. Portanto, tem. Não, eu acho.
terem o eleitorado fixo, acabou. Isso só acontecia no tempo dos meus, da minha mãe, coitada. Não, mas se um dia... lá na terra dela para votar no PPD, e também acontece ainda em alguns partidos, aqui atualmente, só sabem votar naquilo. Sim, mas se um dia os portugueses deixarem de ter má memória e se começarem a lembrar daquilo que tem sido a governação dos últimos 35 anos ou 40 anos do PSD e do PS e fizerem aquilo que, na minha opinião, já deveriam ter feito, era votarem claramente à esquerda para obrigar o Partido Socialista a ser um Partido Socialista, a ser um partido de esquerda, porque o Partido Socialista, das vezes que esteve no governo, a diferença entre a gestão do PS e a gestão do PSD, não esta, porque esta do PSD, neste momento, aquela gente que lá está, não é social-democrata, não é nada. Aquilo enfim, é um conjunto de interesses. Eu sei o que é que eles querem. Querem destruir completamente. Não estão condicionados nada. Assim como o PS eles estão condicionados a destruírem a classe média deste país, a destruírem aqueles que são pobres e a dar cada vez mais aos poderosos, aos ricos. Então, porque é que o PSD e o CDS não têm nenhum problema e ficam muito chocados quando o Tribunal Constitucional, portanto, inviabiliza alguma das medidas sempre contra os mesmos e não são capazes não têm a mesma coragem de dizer assim, aquela roubalheira que são as PPPs tem que acabar. Não são capazes, não têm coragem. Porquê é que não têm coragem? Porquê é que têm coragem de tirar? Portanto, quando as pessoas foram para a reforma e quando trabalharam e tinham um valor... É o mais fraco? É sempre o elo mais fraco a pagar. E, portanto, agora, como também deixe-me dizer mais uma coisa. Não, deixe-me só dizer isto. Respondo-lhe isso tudo no próximo programa. Está bem, quando a gente discutir o deixe-me só dizer isto. Para terminar, deixe-me só dizer isto. Porquê é que o governo que tanto quer acabar com alguns benefícios poucos das pessoas que ganham 500 ou 600 euros não tem coragem de acabar com aquilo que é o maior escândalo neste momento no país? A presidência da República custa 45 mil euros por dia aos portugueses. 45 mil euros por dia aos portugueses. É quanto custa a presidência da República. E está lá uma múmia que de facto não faz nada. Eu quero saber quando é que o governo tem capacidade para dizer assim, 10 mil chegam e ainda sobra muito dinheiro. E portanto, para ali e para o próprio governo, para a quantidade de gente que nós vemos todos os dias a ser nomeados a 3, 4, 5 mil euros, gente sem qualquer competência técnica a ser... E portanto, mas aí não há restrições? Não posso. Desculpa lá uma coisa. Temos que continuar este programa. Posso, sou eu a pagar e mais os outros. Nós no próximo programa, naturalmente, vamos discutir, Sim. Com certeza não tem qualquer problema, e assumo essa situação para discutir o problema do Tribunal Constitucional. Exato. Agora, o que o Marcelino está aqui a dizer, e determinadas forças políticas em Portugal, para eles a Constituição é sagrada e o respeito pelo Presidente da República não existe. É dizer, nós para cumprirmos a Constituição temos que cumprir com todos os órgãos, com os órgãos de direito e eleitos democraticamente. Custa o dobro da família real espanhola. Para a Constituição já não se pode acabar com aquilo daquela maneira daquilo tudo. Aqui del Rei. Agora, para pôr o Sr. Presidente da República, que é o garante e vai demonstrar que vai ser o garante, vai demonstrar, tem que ir para a rua. Não pode ser. E nós temos que também sair com esta conversa bastante animada, de resto, mas também alertando e avisando os ouvintes que o terceiro ponto que tínhamos previsto para conversar hoje não vai ser possível. Uma coisa que, como sabem, está a decorrer a nossa Feira Nacional de Agricultura, exato, que é nossa de Santarém e da região, a nossa feira há 61 anos, que os calabitantes não se esqueçam de ir à feira, participar e viver a feira, e aqui um alerta, os calabitantes não se preocupem-se em apoiar o CNEMA e a permitir e dar condições para que ele se rentabilize lá em baixo e tenha maior amplitude. E agora, e também digo, novamente, preocupem-se é dar um caminho e exigir ao município não tenha aquele campo da feira, naquele estado de abandono há 20 anos. E é assim que vai terminar este programa de Conversas de Ribatejo. Hoje, bastante animado, Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro deram voz às preocupações desta última semana. A condenação da Câmara Municipal de Santarém por obras de melhoramentos em instalações e também o rescaldo das eleições europeias e, consequentemente, aquilo que se está a passar no Partido Socialista. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Até lá, façam o favor de ser felizes.